Aragão por aqui. Olá, vendedores. Olá, futuros vendedores. Olá, você que está trilhando o caminho do sucesso aí, ou que já está há muito tempo nessa jornada magnífica que é a área comercial, que é a área de vendas. Estou aqui hoje para falar de um tema bastante legal, né? Também estamos aí ao meio de uma série, né? Que eu chamo série Vida de Vendedor. E hoje eu quero falar um tema bastante interessante. Por que alguns vendedores não conseguem vender o suficiente? É uma boa pergunta, né? Eu vou dar as minhas respostas para isso. O que eu entendo, qual que é o meu entendimento sobre essa questão. Por que uns conseguem, por que outros não conseguem? Mas para ter esse entendimento, eu acho que primeiro passa por uma questão. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que, eu gosto de dividir o que é vender e o que é tirar pedido. É diferente, né? Tem alguns vendedores que estão ali no salão de vendas ou estão na rua, na venda externa, estão mais tirando pedido do que vendendo. E outros, o que é vender? O que vende faz o quê? Ele consegue realmente perceber e entender o que o cliente precisa. Não importa se vai custar mais caro ou mais barato, mas ele vai resolver o problema. O cliente vai sentir que foi ajudado, que comprou o que precisava por um preço justo, por um valor justo. Quando você consegue fazer o cliente se sentir assim, você vai aumentar a sua conversão. Porque ele está entendendo por que ele está comprando. Você está ajudando, muitas vezes, ele a solucionar um problema, a resolver um problema, ou comprar algo que ele realmente precisa. Ou mesmo que não precise, ele vai entender a importância de ter aquilo, aquele produto ou aquele serviço. Então, isso é vender. E tirar pedido é vender para quem quer comprar. Aí você tira pedido, né? Muitas vezes a empresa faz um trabalho de marketing, o cliente vem, já vem para comprar, você tira pedido, mas muitas vezes não consegue bater a meta. Por quê? Porque você só tira pedido, você não vende, você não dá o a mais, você não tem conhecimento de causa, você não conhece produtos, não conhece muito serviço. Você não aplica as habilidades que um vendedor tem, pode e deve aplicá-las, né? Ou seja, então você nunca vai ter a quantidade suficiente de vendas para bater a sua meta, o que é muito frustrante. E muitos acabam até desistindo da profissão, pedindo as contas e vendendo outro produto, vendendo outra coisa, continuam em vendas, mas não procuram entender por que isso acontece, por que não vende o suficiente, né? Então, isso aqui, o que eu falei em vender e tirar pedido, novamente, é uma opinião minha, é uma visão minha do negócio. Ou seja, eu entendo vendas como algo muito mais amplo, que você realmente atenda o seu cliente, ter o melhor atendimento. Tirar pedido, você pode até dar um bom atendimento, mas não ouve o cliente, não escuta o cliente, não entende o cliente. Consequentemente, não vende o que ele precisa. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. E outro ponto muitos não entendem realmente por que um vendedor vende mais do que o outro. Olha só. Por que um vendedor, eu já falei disso aqui, por que uns não vendem o suficiente? Agora, por que um vende mais do que o outro? Porque alguns acham que basta conhecer um pouco do produto, um pouco sobre vendas e está tudo resolvido. E algumas vendas vão sair, claro, mas na maioria das vezes não. Esse cara só vai vender para quem quer comprar. E tem outra coisa, porque uns não vendem, né? Porque um vende mais do que o outro. Esse outro é o seguinte, ele consegue perder a venda. Porque fala demais, né? Às vezes fala demais, perde a venda. E daí acaba não conseguindo bater a meta, está com uma vontade, está ali, mas não busca uma conexão com o cliente, procura não entender o cliente. Ou seja, aí não tem, né, como vender mais. Aí, esses dois pontos, eu acredito que é uma resposta, porque uns vendem mais e outros não vendem. Despreparo, falta de vontade, falta de conhecimento, falta de atitude, falta de agir, aí vai ficar para trás mesmo,
né? A gente começa a achar que o outro vendedor ele é diferente, ele é mais inteligente, ele é mais preparado. Aí sim, mais preparado, mas ele buscou esse preparo. Ah, ele é amigo do gerente, ele é amigo do diretor, é amigo do dono da empresa. Isso não tem nada a ver, né? Isso acaba, né? Ah, mas eu vivo uma situação dessa, Ricardo. Eu te digo que isso é um caso de exceção nas empresas, né? Porque as empresas que querem crescer não vão ficar bancando parente, né? Pode acontecer uma empresa menor ou outra, mas em grandes empresas, muito difícil acontecer. E o vendedor ele precisa ter consciência de que entender que a venda é muito mais do que atendimento. Hora ou outra ele vai vender simplesmente por estar atendendo, ele acha, e por isso que ele não bate meta, e acaba desanimando. Agora, outros entendem que ele precisa ter conhecimento, que ele precisa agir com força, que ele tem que ter bom hábito. Quando eu falo em conhecimento, é conhecer o produto, conhecer o serviço, conhecer o mercado, conhecer o tipo de cliente que ele atende. Quando eu falo em atitude, é agir, né? Agir para atender, agir para estudar mais, agir para treinar mais, agir com força, mostrar energia para o seu cliente. Bons hábitos, né? O hábito da leitura, de estudar sempre, de participar de um curso, de um treinamento, ou utilizar as ferramentas, se a sua empresa der, maravilha, se ela não der, né? As ferramentas de treinamento que a sua empresa te dá, os manuais, se ela não te der, vai atrás de como você se aprimorar e conhecer técnicas de vendas, né? E muitos vão tomando a consciência disso, que é preciso evoluir, ouvir, e também para evoluir, e também é preciso ouvir seus líderes, seus gestores, um cara melhor que ele vê que, puxa, esse cara é bom, um colega, um supervisor, um treinador, alguém entendido da área, certo? E por que muitos conseguem? Bem, eu não quero soar pretensiosamente aqui, mas eu sempre digo, lógico, por isso que eu estou tentando compartilhar um pouco aqui. Eu consegui porque eu fui um cara persistente, insistente, estudioso, sou até hoje, e sou persistente, né? Porque as metas elas vão aumentando, né? Conforme você vai mudando de fases, né? Gosto de ouvir, tem uma palavra que eu sempre falo, eu tenho treinabilidade, e cobro isso das pessoas que estão comigo, que querem aprender comigo. Cara, você vai ter que usar os dois ouvidos, você vai ter que aprender. Se você quer aprender, então você tem que saber ouvir. Não escutar. Escutar é escutar uma vassoura cair, um balde cair a chuva, isso é escutar. Ouvir é prestar atenção, né? Em mim, e também quando eu falo prestar atenção, no seu cliente, né? Eu hoje trabalho há anos numa empresa, mas eu tenho a oportunidade de trabalhar com uma vendedora que eu acho que eu jamais vi tão enraizado nela todas esses pilares que eu falei, que é o conhecimento, atitude, hábito e técnica. Ela ela é como se fosse a encarnação, né? Uma pessoa ampla, né? Algo que saiu da teoria e transborda conhecimento no seu negócio, transborda atitude, transborda bons hábitos e técnica. É tipo aquele jogador de futebol completo, é o Pelé. Realmente ela é uma grande profissional. Mas, Ricardo, você não é o Pelé? Também me considero um grande jogador. Eu já não sou mais de vendas, né? Ela falou que era de vendas, né? Hoje eu mais treino, mas eu também. Na minha época, dei muitos chutes, ótimos chutes no ângulo, né? Então, se você quer ser um grande vendedor, você tem que entender que você tem que ter 4 pilares: conhecimento, atitude, conhecimento, atitude, hábito e técnica. Conhecimento, atitude, hábito e técnica. Todos os grandes vendedores que eu conheci, inclusive você tem uma delas, no meu caso também, tem isso empiricamente, né, dentro de si. Eles sabem que eles têm que estar sempre se preparando, se reciclando, evoluindo em vendas. Eles agem com muita atitude, com muita força em tudo.
para estudar, para treinar, para atender o cliente. Eles têm muita explosão em vendas. Eles têm bons hábitos, né? Pessoais e profissionais, hábito de chegar cedo, hábito de trabalhar, né? Trabalhar realmente na hora que trabalhar, porque muitas vezes a gente se engana, né? E eles têm ótimas técnicas, né? Justamente por estarem estudando, eles têm técnicas de vendas, né? Sabe utilizar as técnicas de vendas. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Da questão de vender, né? Porque eu digo que eu tenho 3 respostas para isso, né? Dentro da experiência comercial que eu tive ao longo desses anos. Por que uns vendem menos, né? Ou não vendem o suficiente, e por que outros vendem mais? Então, vamos lá, vou responder. Por que alguns vendedores não vendem o suficiente? Ele não tem a consciência de que tem que aprender. Ele tem líderes e gestores provavelmente despreparados, porque um líder e um gestor ele tem que pôr o seu pessoal de vendas para treinar, para evoluir, para vender, tem que aconselhar, ele tem que otimizar esse vendedor, né? Ele não basta ser somente um chefe, você tem que estar cada vez mais abaixo de um líder, de um gestor de vendas, que vai te dar condições de evoluir como profissional. Mas também não dá para culpar só o gestor. A principal culpa, na maioria das vezes, é da gente. Mas alguém tem que dar um chacoalhão às vezes, e essa parte é do gestor. Ah, mas se o cara não evolui mesmo assim, então, desculpe, não é culpa do gestor, não é nada, é culpa da pessoa, e ela tem que evoluir. Senão, ela vai ter que fazer outra coisa na vida, mas daí cai na mesma coisa. Se você é ruim fazendo algo em alguma empresa, a tendência é que você seja ruim novamente. Como que é? História passada história, normalmente a tendência é a mesma história no futuro. Conduta passada reflete a conduta futura. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo dentro da gente. Outro principal motivo porque não vende, porque estão desmotivados. Já tentaram tanto do jeito errado, que a motivação acaba indo para o ralo. Porque o cara está ali, está com energia, o cara insistiu mais do que devia, mas ninguém às vezes chacoalhou ele não conseguiu acordar, ele não conseguiu perceber que ele estava trilhando um caminho errado. Então ele continua tentando, colocando força, colocando atitude até, mas de forma errada. Não adianta eu querer martelar um prego na parede com a mão, tem que ser com martelo, não é isso? Com a mão vai ser complicado, vou me machucar. E é isso que acontece com esse pessoal que está desmotivado. Acaba desmotivando porque eles estão tentando de forma errada. E tem outro tipo de profissional que não vende, porque é o reclamão, aquele que adora reclamar. Tem top reclamão? Tem, mas ele vende, né? Ele faz todo. As outras atitudes dele suplementam isso. Mas a maioria dos que não está conseguindo vender é reclamão, culpa todo mundo, a culpa é da empresa, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, nunca a culpa é dele. E daí ele reclama porque a empresa não faz isso, porque a empresa não faz aquilo, porque a empresa não sei o quê, porque o fulano é aquilo, porque o ciclano é aquilo, porque está tudo errado, porque o cliente, porque a culpa é do cliente, porque não sei o quê. Nossa, então não tem como. Ou seja, nos 3 fatores que eu considero principais, né, que não ajudam o vendedor a vender, não tem a consciência de que precisa aprender, é desmotivado e é o reclamão. Tem outros fatores? Lógico que tem, né? Mas isso aqui eu acredito que sejam, né, os principais. Outra coisa importante, não tenha medo. Muitos não querem buscar evolução, mas outros querem. Mas por que muitos não querem? Por medo de admitir que falhou. E a gente tem que admitir, não, puxa, eu falhei. Esse é o primeiro, não, eu estou errando aqui. Por que eu estou errando aqui? É o passo, né, de conscientizar. Esse momento de reflexão sua te ajuda a evoluir. Você vai começar a buscar formas de crescer profissionalmente. Você vai começar a buscar formas de evoluir, de estudo, de como se aprimorar. Né? Então, você vai aprender que a persistência, a paciência vai fazer, parte de um processo. E o aprendizado também. Né? Outros também escolhem ficar acomodados ao invés de tentar
é persistir. E não entende que o caminho trilhado em qualquer negócio, mas aqui no caso em vendas, é difícil para todos. Ninguém chega no topo por acaso. Como ninguém chega lá embaixo por acaso. Como ninguém está no meio por acaso. Nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Existem líderes fantásticos no caminho que vão te ajudar a evoluir? Sim, mas a maioria não evolui com esses líderes. Por quê? Porque falta eles tomarem a atitude de querer melhorar, aproveitar o momento, aproveitar tudo que está acontecendo à sua volta, falar, eu vou evoluir, eu vou crescer, eu vou ser um grande profissional de vendas, porque eu tenho sonhos, porque eu quero conquistá-los, porque eu tenho as minhas ambições, eu tenho as minhas aspirações, eu quero vencer. Ok? Bem, o que eu tenho para dizer? Siga em frente. Tenha sempre uma palavra que eu uso muito, persistência. E a certeza de que vai conseguir. Para mim, realmente, foram anos persistindo. Eu confesso que eu só não desisti de vendas, saí da área comercial, porque eu sabia que eu ia vencer em venda. Mas, Ricardo, você já considera um vencedor? Sim, mas eu quero mais, porque eu sou ambicioso, não ganancioso. O ambicioso, ele sempre quer crescer, porque com o crescimento dele, ele ajuda outras pessoas a crescerem. E ele próprio também, e quem está em volta dele, os seus familiares e tudo. É uma consequência, o sucesso é uma consequência. Então, siga em frente, tenha paciência, né? Tenha a persistência de continuar. Você vai sangrar por um tempo? Vai. Vai doer? Vai. Em alguns outros momentos também vai doer, vai ter dificuldades? Vai, mas faz parte. Difícil as coisas virem de mão beijada. E entender que todos podem chegar lá. Uns com mais tempo, outros com menos tempo, mas todos, uns com mais consciência, outros com menos, outros com mais conhecimento, outros com não, mas dá para chegar lá. O importante que você tem que ter é sonhos e a certeza de que pode. Porque se fulano pode, você também pode. E entender que cada um tem o seu tempo. Olha lá, fulano já chegou faz tempo, cara, já é top, faz tempo. Por que eu não consigo? Essa pergunta é boa. Aí escreve, por que eu não estou conseguindo? Mas seja sincero com você. Pergunte para outras pessoas, por que você acha que você não está conseguindo? Porque uma coisa é o que você vê nas suas falhas, e outra coisa é o que o outro vê, um colega seu, um gestor seu. Ouça as pessoas. Tenha a sua autocrítica, né? Então, quando você pega, às vezes, a sua opinião, mas de duas pessoas, e realmente está disposto a crescer, a tendência é que você evolua. Muitas vezes não no tempo que você queira. Às vezes você se surpreende até antes. Mas o que você tem que fazer é persistir. Ter sonhos fortes. Trabalhar em cima deles. Ter o seu porquê. Por que você está fazendo isso? Todo dia levantar. Acordar e pensar, por que eu estou indo trabalhar hoje? Por causa disso. Eu sei o porquê. É por causa disso. Isso vai te motivando. Né? A gente tem que entender que ninguém motiva ninguém. Olha só. A empresa onde eu trabalho hoje, ela normalmente tem, todos os anos ela tem uma convenção anual, né? E são mais de 1.500 profissionais de venda espalhados no território nacional. Quase 1.800 entre gestores e vendedores. E são 30% de vagas, ou seja, são 500 vagas para todo esse pessoal participar de uma convenção normalmente internacional. Já teve convenção no Havaí, em Dubai, em Singapura, em Vancouver, no Canadá, nos Estados Unidos, tudo quanto é lugar. Desses 500, no início do ano, eu posso dizer que 1.000 estão brigando, 500 não estão nem olhando, ou seja, eles nem se movem pela motivação extra que a empresa está dando. Que é a consequência de você conquistar o prêmio, né, uma vaga na convenção, a consequência é você vai ter vendido mais. Porque, né, você pontuou mais, você vendeu mais, você ganhou mais bônus, você ganhou mais premiações e um reconhecimento internacional de uma viagem, uma premiação internacional. 500 já para ali. E os outros 500, os outros 400, né? Depois fica 600 na disputa para ver quem vai ranquear melhor.
Os outros 400, no meio do ano, já desistiram. Já desmotivaram. Ou seja, não tiveram a persistência. E aquela motivação inicial não era real para eles, mas é real só para os outros 600. Entende? Então, ninguém motiva ninguém. Só quem pode se motivar de fato é você. A empresa, muitas vezes, tenta dar um empurrãozinho, mas aí é com você. Você quer esse empurrãozinho, né? É lógico, quando estou falando com você, é com o público, né? Estou falando diretamente para você. Se você estiver nessa situação, pense nisso. Se você já pensou, passou por essa situação e está crescendo, parabéns, né? Ok? E no final, quero deixar uma dica aqui, que funcionou para mim. É a dica de espelhar, né? Tente se espelhar. Espelhar, não imitar, não se comparar a uma pessoa, porque ninguém é igual. Por exemplo, eu gosto de corridas, né? Eu gosto de nadar também, mas vou pegar, falei primeiro da corrida. Eu vou correr no parque. Eu tenho que saber que no parque tem pessoas mais jovens, com mais idade, com a mesma idade que eu, que muitas vezes vão correr mais que eu. Então, se eu tentar me espelhar e acompanhar essas pessoas, eu vou me machucar, vou infartar ali, porque muitas vezes eu não vou pegar o ritmo dele. Mas eu estou falando de quem corre mais, né? Então, mas tem que se espelhar em quem realmente corre mais. Não se comparar, mas se espelhar. Puxa, por que esse cara está evoluindo assim? Por que esse cara chegou ali? O que ele fez diferente? Se esse cara for próximo seu, pergunte para ele, o que você fez? Quais são as suas dificuldades? Entrevista esse cara, faz umas perguntas para ele. Se ele, né, de repente ele te responde. Se ele for seu amigo, melhor ainda, ele vai te responder. Então, quando você começa a entender o que ele fez para trilhar aquele caminho, as dificuldades que ele teve, você começa a perceber que ele é um ser humano igual a você. E a ficha começa a cair, fala, nossa, se ele pôde, eu também posso. Então é isso. Dica final, procure alguém, né, para se espelhar, se inspirar, né, não copiar. Né, uma pessoa que possa te ajudar, de repente, né, no mesmo nível que o seu. Porque muitas vezes o seu gerente vai te ajudar em outras situações, mas aquele cara ali que está no mesmo nível que você, de vendas, ele vai te ajudar em te complementar também em outras situações. Ok? Então, é isso que eu tinha para falar. Espero que ajude, né? Veja o vídeo e realmente, se te ajudar, que faça você dar esse vídeo seja o primeiro ponto para você dar o seu primeiro passo a um crescimento maior em vendas, o primeiro passo para vir para vendas, para realmente iniciar em vendas, né? Se encorajar e trilhar esse caminho fantástico, que é o caminho das vendas. Ok? Um abraço e fiquem bem.